a maior de todas as desnutrições, que está relacionada exatamente ao DHA, e a gente ainda tem que ficar lembrando as pessoas da importância do DHA dentro do neurodesenvolvimento, a conferência de micronutrientes e de desnutrição de micronutrientes ao longo da vida, a sarcopenia, esse frailty, essa fragilidade que existe nessas pessoas, então isso é importantíssimo, o desafio global da fome oculta, as perspectivas que se tem em relação ao acompanhamento, mais trabalhos publicados, esse trabalho publicado em 2021 no Food Security, e eu quero dizer para vocês, trabalhos publicados nas guidelines de grandes organizações que são levadas em consideração. Sim, a gente ainda tem que ficar explicando para as pessoas que a anemia não é deficiência de ferro, que deficiência de ferro é uma coisa, e o resultado da deficiência de ferro prolongada gera anemia. Se eu ainda tenho que explicar isso para um profissional, imagina o quanto nós estamos atrasados para conseguirem chegar às metas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, e inclusive tem publicações da Unicef falando a respeito da segurança nutricional no mundo, para que a gente possa oferecer esse ambiente adequado para o desenvolvimento das crianças. Não pensem, mais uma vez, o que é feito na pediatria extrauterina tem que ter o mesmo olhar para a pediatria dentro do útero. E por isso vocês falam, para quem não me conhece, sabe que eu falo a respeito disso, eu sempre falo, eu sou pediatra de feto, eu sou uma obstetra pediatra de feto, e é essa a visão do pré-natal do século XXI. E por que é tão importante? Bruna, você falou de fome oculta, eu estou vendo que a gente está desnutrido, estou vendo que nós somos, assim, o atendimento que nós hoje praticamos, eu não estou ajudando. Eu, como profissional, se eu não tenho esse conhecimento, eu não estou ajudando nem a mãe e nem o feto. Então, esse é um conhecimento que todo mundo precisa ter. E por que é importante a gente entender sobre isso? Se eu falei para vocês que eu preciso de nutrientes para criar um ambiente uterino adequado para o desenvolvimento do feto e que as mesmas curvas de crescimento devem ser obedecidas, as mesmas informações, imagina o que a desnutrição não vai fazer durante a gestação. Eu quero que vocês comecem a entender a importância de micronutritaminas e minerais. Tanto faz a dose, pode usar a dose maior, pode usar a dose menor, coloca. Quanto mais você colocar, melhor, mistura tudo. Para uma você usa uma coisa, para outra. Tanto faz. Você vai lá na farmácia, pergunta o que você está na promoção e compra o que você quiser. Não é isso que tem que acontecer. Então, a importância dos micronutrientes durante a gestação, ela vai muito além do que é uma prescrição que se faça, tanto faz, qualquer que você tome. É o que a gente tem que evitar que aconteça. Até pode ter, tá? Pode ter uma base. E eu vou dizer para vocês, hoje eu trabalho com uma base de nutrientes, mas eu entendi, aprendi, estudei, passei 13 anos compreendendo. E se vocês pegarem todos os polivitamínicos, vocês vão ver que essa mesma base está em todos os polivitamínicos, ou deveria estar, mas essa base ela tem que ser criada baseado num conhecimento, baseado em estudos e baseado em muita leitura de artigo científico. Então, você tem a base, mas aquela base não significa que você não possa, às vezes, colocar uma coisa, que você possa diminuir a dose. Você tem que entender o que esses nutrientes e como eles funcionam. A nutrição de micronutrientes, ela afeta a capacidade materna de conceber e apoiar a gravidez até o nascimento. Deficiências em micronutrientes envolvidos no metabolismo de um carbono, metabolismo de um carbono, metilação, isso tem que ser um termo também que vocês têm que conhecer no pré-natal do século XXI. Vitaminas B6, B9 e B12 podem contribuir para distúrbios de gametogênese, fertilização e desenvolvimento do embrião antes da implantação, que têm sido associados a níveis sistêmicos e foliculares elevados de homocisteína. Então, se eu tenho alterações de homocisteína, eu tenho alterações em relação a tudo isso. E você avalia a homocisteína na sua prática clínica? Além do período periconcepcional, como o folato e a vitamina B12, são necessários para a síntese de nucleotídeos e DNA, para apoiar a divisão celular. As deficiências desses nutrientes também aumentam o risco de abortamento espontâneo e malformações fetais, incluindo o que nós chamamos de defeitos do tubo neural. Mas veja, defeitos do tubo neural está incluído em quê? Nas alterações de metilação que são responsáveis pela síntese de nucleotídeos e a replicação de DNA que apoia a divisão celular. A vascularização do tecido placentário requer a invasão das células trofoblásticas externas do embrião para a decídua materna, um processo que provoca o estresse oxidativo e, portanto, requer a modulação de nutrientes antioxidantes. Selênio, zinco, essa mulher tem ingesta de magnésio. O que é importante? O que são esses antioxidantes que são importantes? É fitoterapia para gestante? É isso que você precisa aprender. A placenta ela é rica em enzimas antioxidantes que requerem micronutrientes, incluindo a glutationa peroxidase. Apresento para vocês uma das enzimas mais importantes, um dos antioxidantes mais importantes dentro do nosso corpo, que é a glutationa. E é dependente de selênio, ou a superóxido dismutase, que é dependente de cobre, zinco e manganês.
essenciais para proteger o embrião e a placenta do estresse oxidativo, à medida que as artérias espiraladas maternas são invadidas para iniciar a circulação fetal. Mas eu preciso entender o que leva esse remodelamento das artérias espiraladas, o papel do sistema imunológico, para eu entender os micronutrientes que estão envolvidos. Aí a gente consegue ter a seriedade nesse nível de discussão. Foi postulado que a atividade antioxidante insuficiente está associada a reduções na vascularização da placenta, potencialmente limitando o fluxo sanguíneo para o feto, o que resulta em hipóxia e isquemia, o que pode contribuir para a pré-eclâmpsia e o baixo crescimento fetal. Ou seja, desfechos obstétricos relacionados à baixa capacidade placentária em combater esse estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo ele acontece porque a placenta não possui os nutrientes necessários para que as enzimas funcionem de forma adequada. O problema, então, não está no desenvolvimento, mas na deficiência de micronutrientes de base, Para vários nutrientes transportados contra gradientes de concentração, como folato, ferro e zinco, os transportadores específicos de nutrientes são regulados positivamente quando a disponibilidade é limitada para manter o suprimento fetal. Significa que o feto, para se adaptar àquela disponibilidade limitada de nutrientes, ele começa a diminuir a sua taxa metabólica basal, começa a manter e reduzir sua hipertrofia com modificações epigenéticas. Agora ele tem uma suprarrenal menor, um rim menor, um coração menor. Ele não é só menor de tamanho, ele é todo menor. Ele é um poupador de energia, que foi o que o professor David Barker falou quando ele falou a respeito do thrifty phenotype, exatamente esse fenótipo poupador. Outras vitaminas solúveis em água, como B6 ou hidrossolúveis, B6, B12 e vitamina C, também são transportadas ativamente para o feto, enquanto as vitaminas solúveis em gorduras ou as vitaminas lipossolúveis tendem a atravessar a placenta ao longo de um gradiente paralelo ao estado materno. Então, a gente precisa entender, nem todos os nutrientes vão ter o mesmo comportamento. No primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, uns nutrientes são mais importantes do que os outros, eles têm mais acesso à placenta, a placenta gosta mais, como, por exemplo, a expressão de transportadores. O glúten é um dos transportadores de glicose, como funciona a expressão desses transportadores ao longo de toda a gestação e potencializando, enfim, não é GLUT4 e quais são os glúteos que são utilizados na gestação. Mais uma vez, lembrando que uma gestante não é um adulto que está carregando uma criança. Uma gestante ele é um ser muito mais complexo do ponto de vista metabólico. A placenta madura pode se adaptar ao suprimento materno e à demanda fetal por nutrientes, alterando a área de superfície através do qual os nutrientes são trocados, a espessura da barreira entre a circulação materna e fetal, o número e o tipo de transportadores de nutrientes, assim como o fluxo sanguíneo, taxa metabólica e produção de hormônios. Mais uma vez, mostrando a capacidade, essa plasticidade metabólica da placenta e do feto para se adaptarem a esse ambiente intrauterino desnutrido. Desnutrido por quê? Porque não tem a quantidade de micronutrientes necessárias para o seu desenvolvimento.